Ele tinha um bom produto, uma equipe dedicada, mas seu negócio era apenas mais um no oceano de ofertas. Ele competia por preço, lutava por atenção, e por mais que tentasse, parecia estar preso em um ciclo vicioso de mediocridade. Até que ele fez algo que ninguém esperava. Ele não buscou um nicho, ele criou um, não otimizou o que já existia. Ele reinventou uma estratégia tão radical, tão fora da caixa, que fez seu negócio não apenas crescer, contudo explodir, redefinindo o próprio mercado. Hoje, no Código do Crescimento, vamos desvendar a mente por trás dessa diferenciação radical. E mais importante, como você pode aplicar essa mentalidade para quebrar as regras e fazer o seu negócio explodir. Bem-vindo ao Código do Crescimento. Aqui é onde mentalidade, estratégia e execução se encontram. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código do Crescimento. Hoje vamos mergulhar uma história que desafia a lógica convencional do mercado. Uma narrativa sobre como a ousadia de ser diferente pode ser o verdadeiro catalisador para um crescimento explosivo. O que te chama a atenção nessa ideia de diferenciação radical? O mercado está saturado de mais do mesmo. A maioria das empresas busca otimizar o que já existe, mas poucas têm a coragem de reinventar. A promessa de uma diferenciação radical me intriga porque sugere uma ruptura, uma nova forma de pensar que pode ser o verdadeiro divisor de águas para qualquer negócio. E para nos inspirar com essa ruptura, temos a honra de receber Diego Santos, um empreendedor que não apenas entendeu, mas aplicou essa filosofia para transformar seu negócio. Diego, seja muito bem-vindo ao Código do Crescimento. Cristine, Raul, é um prazer estar aqui. E fico feliz em compartilhar essa jornada porque acredito que muitos empreendedores se sentem presos na armadilha da comparação. Minha história é a prova de que, às vezes, o caminho para o sucesso não é seguir as regras, mas sim criar as suas próprias. Diego, antes de falarmos sobre a explosão, quero que você nos leve de volta ao ponto de partida. Como era o seu negócio quando ele era apenas mais um? Qual era a sua maior frustração naquele cenário? Cristine, meu negócio era sólido, mas invisível. Eu estava no mercado de consultoria de marketing digital, oferecendo os mesmos serviços que dezenas de outros. Competia por preço, tentava provar que era melhor nos mesmos termos que meus concorrentes. A maior frustração era a sensação de que eu estava em uma corrida de ratos, gastando energia para destacar em um mar de iguais, sem conseguir criar um impacto real ou uma marca memorável. Diego, essa sensação de ser apenas mais um é a armadilha da comoditização. Você estava oferecendo um bom serviço, mas sem um diferencial que o fizesse brilhar. Raul, como as empresas caem nessa armadilha? É um ciclo vicioso, Cristine. As empresas olham para a concorrência, veem o que está funcionando e tentam replicar. O resultado é um mercado cheio de ofertas similares, onde a única forma de competir parece ser o preço. Isso dilui o valor e impede o reconhecimento. Diego, você sentia que estava constantemente reagindo ao mercado em vez de liderá-lo? Exatamente, Raul. Eu estava sempre olhando para o lado, tentando copiar o que os grandes players faziam, ou buscando uma pequena vantagem aqui e ali. Minha proposta de valor era genérica. Ajudamos empresas a crescer online. Mas quem não faz isso? Eu não tinha uma voz única, uma metodologia própria, algo que me fizesse inesquecível. E essa falta de uma voz única é fatal. Aqui está o código do crescimento número 1. Em um mercado saturado, ser melhor não basta. Você precisa ser diferente. Diego, qual foi o estopim para você perceber que precisava de uma mudança radical e não apenas de ajustes? O estopim foi a exaustão. Eu estava trabalhando mais do que nunca, mas os resultados eram medíocres. Eu via meus concorrentes com menos experiência, mas com uma mensagem mais clara, ganhando mais tração. Percebi que eu não precisava de mais esforço, mas de uma nova direção. Foi quando me fiz a pergunta: e se eu parasse de tentar ser o melhor no que todos fazem e me tornasse o único a fazer algo completamente novo? Essa é a pergunta que muda o jogo, e ela nos leva à sua virada estratégica.
Qual foi essa nova direção? Como você ousou ser radicalmente diferente? Diego, você se fez a pergunta certa, e a resposta a ela foi a sua diferenciação radical. Qual foi essa decisão ousada que te tirou da armadilha da comoditização? Eu decidi não apenas nichar, mas reinventar a minha oferta. Em vez de vender consultoria de marketing digital, eu criei uma metodologia proprietária chamada Propulsão Digital 360, focada em acelerar o crescimento sustentável dos negócios por meio de estratégias digitais integradas e inovadoras. Transformar pequenas empresas em líderes de nicho em 90 dias através de um sistema de conteúdo e vendas automatizado. Eu não vendia um serviço, eu vendia um sistema com um resultado garantido para um público muito específico. Isso é muito mais do que nichar, Cristine. É criar uma categoria própria. Diego, como você desenvolveu essa metodologia? Foi um processo de tentativa e erro ou você já tinha essa visão? Foi um processo de destilação. Eu olhei para tudo que eu já tinha feito, para os resultados que eu realmente entregava e para os problemas que meus clientes realmente queriam resolver. E percebi que eu tinha um padrão, um jeito único de fazer as coisas. Eu apenas formalizei isso em uma metodologia. No começo, foi assustador. Parecia que eu estava abandonando tudo que eu sabia. Mas a clareza do que eu oferecia e para quem eu oferecia era tão grande que o medo foi substituído pela convicção. Ahá, consegui! Essa é a essência do código do crescimento número 2. Não venda o que você faz, venda o problema que você resolve de forma única. Diego, como essa nova oferta, essa metodologia proprietária, mudou a forma como você se apresentava ao mercado? Mudou tudo. Eu não era mais o consultor de marketing. Eu era criador da Propulsão Digital 360, o especialista em metodologia proprietária. Minha comunicação se tornou afiada, minha autoridade disparou. Eu não precisava mais convencer as pessoas de que eu era bom. Eu mostrava que eu tinha a solução para o problema delas, de um jeito que ninguém mais tinha. E essa é a alavancagem de autoridade. Quando você tem uma metodologia própria, você não compete, você define a competição. Cristine, essa é a verdadeira diferenciação, não é? Sem dúvida, Raul. É a diferença entre ser um ingrediente e ser a receita inteira. E Diego, como essa diferenciação radical se traduziu em resultados? Como ela se tornou o motor do seu crescimento explosivo? As pessoas não me perguntavam quanto custa, mas sim como posso ter acesso à sua metodologia. Eu estava vendendo um resultado através de um sistema comprovado. Isso inverteu a lógica de vendas. O motor do crescimento foi a autoridade incontestável que minha metodologia me deu. Eu não estava mais vendendo tempo ou serviço. Isso é poderoso, Diego. Você não estava mais empurrando, estava atraindo. Raul, como a autoridade se torna um imã para o negócio? A autoridade é a moeda de troca da nova economia, Cristine. Quando você se posiciona como criador de uma solução única, você se torna a referência. As pessoas não buscam mais um serviço, elas buscam o seu serviço. Diego, como você comunicou essa autoridade e essa metodologia para o seu público? Através de conteúdo que não apenas educava, mas validava a minha metodologia. Eu compartilhava estudos de caso, depoimentos de clientes que tiveram resultados com a Propulsão Digital 360 e explicava os princípios por trás do meu sistema. Eu não estava mais apenas dando dicas, eu estava mostrando o caminho que eu criei. Isso gerou uma demanda magnética. E aqui está o código do crescimento número 3. Não persiga clientes, faça com que eles persigam sua solução única. Você criou um problema que só você podia resolver ou resolveu um problema de uma forma que só você podia. Diego, qual foi o impacto dessa demanda magnética no seu negócio? O impacto foi imediato e exponencial. Minha agenda lotou, os preços dos meus serviços puderam ser ajustados para refletir o valor percebido da metodologia e eu comecei a ter fila de espera. O crescimento não era mais uma luta, mas uma consequência natural de ter algo verdadeiramente único e valioso. É o sonho de todo empreendedor. E essa demanda magnética, essa autoridade incontestável, nos leva ao ápice da sua história, a explosão do seu negócio. Como foi ver essa explosão acontecer na prática? Diego, você não apenas cresceu, você explodiu.
Como foi essa experiência? Quais foram os sinais de que seu negócio estava redefinindo o jogo? Foi surreal, Christine. Os sinais eram claros. Eu comecei a ser convidado para palestrar em grandes eventos. Meu nome se tornou sinônimo da minha metodologia e a concorrência começou a tentar me copiar. Eu não estava mais competindo com eles, eles estavam tentando me alcançar. O faturamento cresceu exponencialmente. Mas o mais gratificante foi o reconhecimento e a liberdade de poder escolher com quem trabalhar. Essa é a verdadeira medida do sucesso. Não apenas o crescimento financeiro, mas a influência e a capacidade de moldar o mercado. Diego, qual foi o maior desafio em gerenciar essa explosão? Manter a qualidade, escalar a operação? O maior desafio foi escalar sem perder a essência da metodologia. Tive que montar uma equipe que comprasse a ideia, que entendesse a profundidade do meu sistema. E também tive que aprender a dizer não para oportunidades que não se encaixavam na minha diferenciação. A manter o foco naquilo que me tornou único foi crucial. Equipe, Diego e eu, Santo, vamos explodir agora. Obrigado a sim, todos. o mapa já está sendo redesenhado. E aqui está o código do crescimento número 4. A verdadeira explosão não é sobre volume, é sobre valor e influência. É sobre se tornar o benchmark. Diego, para quem está ouvindo e sonha em ter essa explosão, qual é a mensagem mais importante que você pode deixar? A mensagem é: não tenha medo de ser radicalmente diferente. O mercado não precisa de mais do mesmo. Ele precisa de soluções únicas para problemas reais. Encontre a sua voz, crie o seu sistema e tenha a coragem de apresentá-lo ao mundo. A recompensa é muito maior do que você pode imaginar. Agora um momento rápido e direto. Cara a cara, Diego, Raul, vamos desmistificar algumas crenças sobre crescimento. Crescimento explosivo vem de seguir as tendências? Não, vem de criar a sua própria tendência, de ser o pioneiro, não o seguidor. É a diferença entre surfista e ser a onda. O que é mais importante? Ter um bom produto ou uma boa estratégia de marketing? Uma proposta de valor única e uma metodologia proprietária. O marketing amplifica o que é diferente, não o que é genérico. O produto é o coração, mas a diferenciação é a alma que faz bater mais forte. O maior erro de quem quer explodir no mercado? Tentar ser o melhor em algo que já existe, em vez de ser o único em algo novo. A mediocridade é o maior inimigo da explosão. E a maior lição que você aprendeu nessa jornada, Diego? Que a verdadeira liberdade e o crescimento ilimitado vem da coragem de redefinir o seu próprio jogo. Se existe um código do crescimento para fechar esse episódio, é este. Não busque apenas o seu lugar no mercado. Crie o seu próprio mercado. Seja único, seja radicalmente diferente. A história de Diego Santos é um exemplo poderoso de que a inovação e a coragem de se diferenciar são os verdadeiros combustíveis para um crescimento que não apenas impressiona, mas inspira e transforma. É sobre reescrever as regras do jogo. E para quem está ouvindo, meu conselho final é: olhe para o seu negócio, olhe para o seu mercado. Onde você pode ser radicalmente diferente? Onde você pode criar algo que só você tem? A resposta a essa pergunta é o seu caminho para a explosão. Se você quer que seu negócio exploda, pare de olhar para o lado e comece a olhar para dentro. Qual é a sua diferenciação radical? E se esse episódio te deu a coragem de buscá-la, compartilhe com alguém que precisa dessa inspiração. Porque às vezes o que falta não é esforço, é a ousadia de ser único. Muito obrigado, Diego, por compartilhar essa visão revolucionária conosco. Foi uma aula de como redefinir o sucesso. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de motivar. Foi uma satisfação. Christine, Diego, foi um privilégio. Até a próxima! Até o próximo Código do Crescimento. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Código do Crescimento.